poder adorar e louvar o nome do Senhor. Então feche teus olhos um instante, vamos orar agradecendo a Ele mais uma vez por este momento. Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de compartilhar com os teus filhos, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Meu Deus, me usa conforme o Senhor quiser, Senhor, e que as palavras que saírem da minha boca sejam de edificação para a vida daqueles que ouvirem, e que tudo seja conforme a tua vontade. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ontem à noite a Carol estava falando aqui de como que era, como nós começamos, né? 8 anos. Então é uma alegria muito grande realmente poder comemorar 8 anos. Aliás, cada culto é uma vitória e uma glória para o Senhor, né? Cada culto. Então, cada vez que se completa um ano, é muito bom, porque a gente percebe que realmente aquilo que Deus colocou em nosso coração está sendo feito de acordo com a vontade dEle e com a fidelidade na palavra dEle e crescendo de maneira sólida para que vidas que cheguem sejam edificadas. Mas não foi sempre assim, né, irmãos? Assim, tudo como tudo bonito. Passamos por lutas, né? E pedimos a Deus que nos capacite a enfrentar ainda aquelas que eventualmente possam ter, porque a Bíblia diz que nesse mundo tereis aflições. Então nós temos sempre que estar fortalecidos no Senhor, porque se vence uma luta, uma batalha, já vem outra. Então nós precisamos sempre estar fortalecidos. Mas tudo teve um início, irmãos. Teve um caminho a ser percorrido, uma história a ser escrita, mas tudo sempre na direção de Deus e contando com a presença dEle. E eu lembro quando nós começamos lá atrás, quero até compartilhar um versículo antes de entrar na palavra, está lá em Atos 5:38, que diz assim, irmãos, que 38:39, e agora digo-vos, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra é do homem. Aliás, se esta obra for do homem, se desfará, mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, porque não aconteça sedes também achados combatendo contra Deus. Então, irmãos, embora tenha lutas, mas aquilo que a gente faz com base no que Deus coloca em nosso coração é sólido. Então, busque sempre a presença de Deus, para que realmente as decisões que você for tomar seja conforme a vontade dEle. E é bom, irmãos, poder olhar para trás e ver como Deus esteve conosco nesse tempo e como Ele tem nos ajudado. E a obra continua. Nós estamos falando da nossa igreja, mas não é nossa igreja, porque nós nos alegramos cada vez que uma igreja faz aniversário, cada vez que uma igreja tem esse momento de ação de graças a Deus. E assim, irmãos, também é a nossa vida. A gente comparando essa caminhada aqui da Igreja Papai, cada um de nós, quando nós realmente confiamos em Deus e caminhamos com Jesus Cristo, lá na frente nós veremos que apesar das lutas que nós possamos ter enfrentado no caminho, vai ser muito bom a gente poder olhar para trás e dizer, valeu a pena. Então, por isso da importância de realmente nós estarmos firmados no Senhor e caminhar com Ele. Não importa as lutas, porque lutas vamos ter, problemas vamos ter, sempre. Quando não é numa área, é em outra área. Mas se você confiar no Senhor, fazer de acordo com a vontade dEle, for de Deus aquilo que Ele colocar em seu coração, vai prosperar. Porque aquilo que nós fazemos, quando é da nossa vontade, nós quebramos a cara. É por isso que muitas vezes nós oramos, respostas não vêm, porque às vezes nós estamos querendo fazer para a nossa glória, para que a gente seja exaltado. Agora, quando nós fazemos as coisas pedindo para que o nome do Senhor seja exaltado, o nome dele seja glorificado, a vitória vem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã um tema que Deus colocou em meu coração. Quero ser bem breve, mas é dependência de Deus.
E esse título que eu gostaria que você guardasse no seu coração está com base lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, que diz que não que sejamos capazes de nós mesmos, mas toda a nossa capacidade, ela vem de Deus. E aí eu estava lendo, então, sobre o ministério do apóstolo Paulo. E as lutas enfrentadas por ele naquela época, nós vamos perceber que não é diferente nos dias de hoje. Ele tinha problemas lá atrás, assim como as igrejas, não é a papai, mas as igrejas têm problema nos dias de hoje. Por isso que para enfrentar, nós precisamos estar ligados no Senhor e sermos totalmente dependentes dEle, sabendo que é o Senhor quem nos capacita. Então diga comigo assim, você que pode crer que Deus é que te capacita, diga assim, toda a minha capacidade vem de Deus. Você pode repetir isso? Toda a minha capacidade vem de Deus, amém? Porque, irmãos, ai de nós acharmos que somos capazes de alguma coisa e não dependemos de Deus. A nossa dependência é total. O nosso respirar, o nosso amanhecer, o nosso deitar, tudo está nas mãos do Senhor que criou os céus e a terra, amém? E aí então, irmãos, abra comigo o texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. E depois nós vamos no capítulo 3, versículo 4 e 5. A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios 2, 17. Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Coríntios 3, 4 e 5. Versículo 4 diz, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, e não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Irmãos, nesta ocasião do texto, Paulo sofria a oposição dos fariseus em seu ministério. Tinha muitas pessoas que eram contra Paulo naquela época. Mas Paulo, ele estava naquela ocasião, se você ler um pouco mais o contexto todo aqui desse capítulo, você vai ver que Paulo, ele estava em defesa do seu ministério, porque ele tinha convicção do seu chamado, para continuar aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Mas essa convicção era possível porque ele tinha essa dependência total de Deus, e ele sabia que essa capacidade não viria dele, mas sim do Senhor. E aí quando nós vemos então este versículo 17, olha que interessante. Por que ele fala isso? Porque nós não somos como muitos falsificadores. Quando eu falo que nos dias de hoje não é diferente, é porque a palavra é assim, ela é viva e eficaz, e nós hoje precisamos ler a palavra e aplicá-la nos dias de hoje, da mesma maneira que foi escrito lá atrás. E é por isso que nós precisamos observar e comparar o que acontecia com o que acontece hoje. E aí, irmãos, quando nós olhamos aqui, é importante nós observarmos o seguinte nos dias de hoje, que a palavra de Deus, ela não deve ser negociada, distorcida, manipulada. E muitas vezes nós vemos igrejas lotadas, transbordando, mas falando situações, ou criando situações que não é da essência da palavra. Criar situações onde você possa atrair é fácil, mas você falar da essência da palavra, exortar, corrigir, dar direção, para que a sua vida seja edificada, caminhando, e aqui você construindo a sua salvação, não é fácil. E a igreja, o púlpito, não deve ser palanque para promoção, para nada.
A igreja não é um balcão de negócio. A palavra deve sim ser anunciada com sinceridade, com honestidade, e ser ensinada na sua essência. Sabe aquele ditado? Ai do que arder, doa o que doer, tem que ser dito. E às vezes nós não estamos preparados para isso, porque a gente vem para a igreja, a gente só quer ouvir coisas boas, palavras de autoajuda, coach. E a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus tem que causar em nós restauração, mudança, transformação. Hoje sermos melhor que ontem, e amanhã melhor que hoje, à luz da palavra de Deus. E todos nós, pregadores ou não, porque cada um de nós somos chamados a levar o Evangelho. Sobretudo nós que somos pregadores, que estamos no altar, a responsabilidade é grande. Porque está sendo passado pela internet, às vezes uma palavra mal interpretada aqui, você não vai conseguir corrigir. Então, nós podemos ganhar vidas para Jesus, mas também perder. Então, devemos ser verdadeiros mensageiros de Cristo. Pregar realmente o Evangelho conforme a vontade de Deus, na sua pureza, na sua essência. E aqui eu quero fazer uma pausa para duas reflexões muito breves. E a primeira delas, irmãos, é como diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, que diz: cuidado com os falsos profetas. Ah, mas tem isso? Tem, já tinha naquela época. E não sou eu que estou falando, é o texto bíblico que está falando. E assim como era naquela época, é nos dias de hoje. E não estou falando, irmãos, placa de igreja, se fosse boa, não ficava para fora, ficava para dentro. A pastora falou isso ontem, é verdade. Mas tem que ter, por uma questão de legalidade, uma questão de cumprir aquilo que a lei manda. Porque se nós não cumprimos, obedecemos ao homem que nós vemos, quem dera a Deus que nós não vemos. Só que, irmãos, ainda nos dias de hoje, a gente encontra situações assim. E tem inúmeras igrejas boas, inclusive pastores amigos nossos que são muito fiéis à palavra de Deus. Mas nós temos que tomar esse cuidado. Porque eles vêm com vestidos de ovelhas, como diz a palavra, mas por dentro lobos ferozes. E essa é a primeira reflexão sobre essa questão do versículo anterior que nós lemos, versículo 17. Mas o segundo ponto que eu quero também chamar a atenção nesta manhã é o cuidado que nós devemos ter com aqueles que estão dentro da igreja. E não se escandalize no que eu vou dizer, mas muitas vezes estão dentro da igreja, não reconhecem o escolhido de Deus, como era o povo no passado que não reconhecia Paulo e que ficava questionando. E aquele povo naquela época, se você ler os textos depois, eles vão pedir cartas de apresentações para Paulo, para que ele pudesse pregar o Evangelho. Cartas de apresentação naquela época é como se fosse procuração de hoje. É como se falasse, fulano vai pregar aqui no altar, então ele tem que ter um currículo, tem que ter isso, tem que ter aquilo para pregar. E nós esquecemos que quem chama não somos nós, mas é Deus. Quem chama é o Senhor. E se ele vier aqui falar bobagem, é ele quem vai dar conta a Deus. Mas nós precisamos tomar cuidado, que às vezes dentro da nossa igreja, às vezes do lado nosso, tem pessoas que em vez de orar por aqueles que vêm pregar, ou aqueles que são chamados, que são escolhidos, eles fazem o quê? E causam separação, divisão, contendas, como foi feito com o apóstolo Paulo, e isso não é de Deus. Hoje é um dia de comunhão, de alegria, de felicidade, mas é um dia de despertar a nossa caminhada com o Senhor. Amém? Porque o Senhor tem nos ajudado, mas Ele quer que a gente esteja fazendo tudo de acordo com a vontade dEle. Não é a minha, não é a sua vontade, mas é a vontade do Senhor. Aquele pregador prega assim ou prega assado, irmão, não olhe para isso. Olha pela mensagem que Deus colocou no coração dele para ser pregado. Aquele louvor estava assim, estava assado. Não, olhe para o louvor. Veja que o louvor está possibilitando você chegar mais perto de Deus, para que você se desligue do mundo lá fora, para você realmente receber aquilo que Deus tem para você, vindo do altar dele. Porque é da casa do Senhor
que vem bênçãos para a nossa vida. Amém? E aí, irmãos, no versículo 4, depois do capítulo 3, vai dizer: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Irmãos, a base da confiança em Deus vem por Jesus Cristo, e a nossa caminhada com o Senhor nos leva a crer que maior que sejam as provações terrenas. Quem tem provações aqui nesse mundo? Alguém tem? Será que só eu? Todos nós temos lutas. Nós estamos caminhando com o Senhor, não vivemos numa redoma de vidro que estamos isentos de qualquer problema. Pelo contrário, quando você caminha com o Senhor, mais adversidades você pode enfrentar. Sabe por quê? Porque o diabo está louco da vida com você. Mas a diferença é que quando você caminha com o Senhor, a resposta para a sua vida vem através da palavra de Deus. Mas quando nós olhamos por essas provações terrenas, nós veremos que elas são tão insignificantes quando comparadas com a glória eterna. Você consegue imaginar? Depois desse mundo, indo para a glória, vida eterna. E aí eu queria então só olhar um pouco para a igreja, papai, porque nós não temos como, irmãos, de não olhar. Quando nós começamos aqui 8 anos atrás, tinha balcão de frigorífico aqui. Louva a Deus a família proprietária desse prédio, que desde o início esteve conosco, para a glória do Senhor. Mas tinha balcão frigorífico, não tinha um aparelho, era tudo emprestado. Não tinha um microfone, não tinha um som, não tinha nada. A primeira coisa que nós fizemos um aluguel, em nome meu e da pastora Sônia. Depois abriu igreja, CNPJ, e foram da igreja. E a primeira coisa que nós adquirimos aqui, sabe o que era, irmãos? As cadeiras. Porque nós cremos que a resposta que Deus deu em nosso coração, para seguir em frente, ter um ministério, Abba Pai, desde que fizéssemos conforme a vontade dEle, aquilo que Ele colocou em nosso coração, pessoas viriam. Então foram 100 cadeiras, crendo que o povo viria. E a Abba Pai, irmãos, ela tem essa preocupação de mostrar o caminho, tem a preocupação de ensinar a palavra na sua essência, levar a palavra genuína e verdadeira, a qual sempre edifica. A palavra de Deus edifica a sua vida, sim ou não? Mas para que ela edifique, para que ela possa promover algo dentro de você, você precisa abrir o teu coração, abrir o teu intelecto e deixar que o Espírito Santo de Deus fale. Porque se você chegar aqui e ficar questionando isso ou aquilo, ficar olhando para o teto, para cima, para baixo, para o lado, você vai voltar da mesma maneira com que você chegou. Não permita isso, que você volte para casa da mesma maneira. Mas peça para que o Espírito Santo trate aos vossos corações, assim como ao meu, como de quem estiver aqui, para que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor de quando nós chegamos. E essa palavra que edifica, que nós temos a preocupação, ora ela nos dá esperança, nos dá ânimo, nos fortalece, Wilson, e entre tantas outras coisas. Mas nem sempre é assim, porque tem hora que essa palavra vem para nos exaltar, irmão Isaías, vem para nos corrigir. E tem que ser assim, ajustar as coisas. Mas sempre, irmãos, Abba Pai tentando ser íntegro na sua essência, sem distorção, sem heresia, para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Amém? Sabendo, irmãos, que tudo é para a glória do Senhor. Romanos, quero pedir para colocar aqui, Manuel, coloque Romanos 11, 36, por favor, porque nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade. Pastora Sônia, pastor Vanderlei, qualquer outro pastor, qualquer outro líder, qualquer outra pessoa. 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. A igreja tem essa finalidade. Por Ele, para todas as coisas que fizermos. Não é para mim ou para você, mas é para o Senhor. Para que o nome dEle seja exaltado, glorificado. Porque a palavra diz que sim, sim. Não. E o que passa disso é
procedência maligna. Então, a preocupação é que a gente realmente possa ter isso guardado em nosso coração e a palavra sendo pregada de maneira genuína. E o versículo 35 diz então: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não pregamos por nós mesmos, mas é Deus que nos capacita para fazer segundo a sua vontade. Muitas vezes, quem prega sabe o que eu estou falando, e é você que não prega no altar, mas é um discípulo de Jesus e leva a palavra lá fora. Você sabe o que eu vou dizer, que muitas vezes você quer pregar uma mensagem, Deus não permite, o Espírito Santo não permite, porque a igreja precisa de outra. Às vezes você fala, vou encontrar aquele irmão, aquele colega, aquele fulano que está precisando de tal palavra. Aí quando você chega para falar, você vê que Deus mudou tudo, você vai lá e fala outra coisa para ele, porque às vezes é o que a pessoa precisa ouvir à luz da palavra de Deus. Amém? Não podemos então, irmãos, aí todos nós, seja pregador ou não, promover a nossa própria habilidade ou conquista. Nós falarmos, acharmos que nós estamos fazendo tal coisa porque nós somos isso, somos aquilo. A nossa capacidade vem de Deus. Esta passagem de Paulo, ela nos lembra muito bem de que tudo que nós temos não é nosso. Tudo que nós temos, os dons que nós temos, elas vêm do alto, elas vêm do Senhor. Somos dependentes de Deus, dependentes dEle. E tudo aquilo que nós formos fazer, ou qualquer capacitação, ou qualquer habilidade que possamos ter, é a gente reconhecer que é de Deus. Seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Quando começarmos a orar, entregando as mãos do Senhor e falando, isso que estou fazendo não é para mim, mas é para a glória do seu nome, você verá que as vitórias virão muito mais rápido do que você imagina. É tirar a questão de nós confiarmos no nosso próprio braço. Eu posso, eu faço, eu consigo, eu. Não tem eu em 8 anos de igreja, não tem eu em igreja de 50 anos. Se não tiver Deus, não prospera. Porque nós somos passageiros. E a igreja precisa ter essa preocupação, criar outros discípulos que possam dar continuidade. Daqui, nós não sabemos quanto tempo aqui estaremos, mas o que sabemos, e como essência, a palavra de Deus tem que ser pregada genuinamente, para que mais vidas sejam alcançadas. Foi dito aqui ontem, pelo pastor Marcos, o espaço ficará pequeno, tantas vidas que serão alcançadas, e eu creio que seja assim mesmo. Que essa igreja continue, que abram outras portas para que vidas sejam alcançadas, mas sem nós deixarmos isso entrar no nosso coração como vaidade. Isso seja para qualquer um que sirva, seja para qualquer um outro que sai porta da igreja para fora e fale, eu sou melhor do que aquele porque eu sou cristão, eu sou evangélico. Isso não existe. Quando nós acharmos isso, reveja os seus conceitos na caminhada cristã. Deve ser sim, aquilo como Isaías falou ontem, pregou muito bem, onde quer que você esteja, você faça a diferença apenas com a sua presença. Alguém olha para você e fala, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. E quando você chega em lugares assim, você está conectado com o Senhor, você tem no seu coração guardado a palavra genuína no seu coração, se tiver alguma turbulência naquele lugar, vai se acalmar. Se tiver alguma briga, a paz vai reinar, porque você tem que fazer diferença, e quando você abrir a boca, transformação tem que existir na vida daquele que ouve. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, como diz o profeta Samuel em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, parte B. Diga comigo, irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. E sabe até quando Ele vai continuar ajudando? Até quando cada um de nós continuarmos andando na presença dEle, declarando que a dependência da nossa vida é totalmente dEle. Porque não que sejamos capazes de nós mesmos,
mas a nossa capacidade vem de Deus. Comece a declarar isso. Tudo aquilo que você faz para você crescer, melhorar nessa vida, é positivo, é bom e glorifica a Deus, mas não é para você. Exalte o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Para encerrar, eu gostaria de deixar um texto que está lá em Salmos, para a gente fazer essa reflexão. Se coloque de pé em nome de Jesus. Está lá em Salmos, capítulo 124. Não vou pregar de novo, mas eu quero ler com você. Você crê que a dependência da sua vida é total no Senhor? Amém. E é Ele que nos livra. E aqui o Salmo 124, o título diz assim: só Deus pode livrar o seu povo. Não sei o que você está passando, quais são as acusações, quais são os problemas que você enfrenta, mas eu quero dizer que se você tiver essa dependência de Deus, crendo que a capacidade vem dEle, o socorro vai vir na hora certa. E aí eu gostaria que você fechasse os olhos, que eu quero ler esse texto para você, e que você vá pensando na sua vida nesse minuto, tudo aquilo que você já passou, ou tudo aquilo ainda que você possa estar passando. E aí o Salmo diz assim, irmão: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ainda com os olhos fechados, eu gostaria de compartilhar, primeiro para você que é líder, que é dirigente, seja dessa igreja ou de outra, não importa. Feche seus olhos, todos. Olhe para o alto, você que é líder. Confia no Senhor, pois é Ele que te capacita, que fortalece para continuar. Não importa o que você tem enfrentado, o que você já passou, Ele é contigo. Muito mais o Senhor tem para a sua vida, para o seu ministério, para a sua igreja, assim como eu creio para a nossa igreja também. Agora eu queria falar para você que é membro, que é visitante, ou que é um convidado que está aqui nesta manhã, mediante essa palavra de Salmos, e crendo que o Senhor nos capacite, que nos livra, segue firme em sua caminhada, porque é Deus que está à frente. Você não foi chamado, escolhido em vão. Agarra aquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos, porque nada acontece por acaso. Ore a Ele, ora, espera, confia, mas você orando e confiando no Senhor, saiba que a resposta que você busca, a resposta que você espera, ela virá. Não é no meu tempo, no seu tempo, mas é no tempo de Deus. E é Ele quem vai te capacitar para a glória do nome dEle. Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, ó Pai, sedentos por Ti, confiando totalmente em Ti,
declarando a dependência total no Senhor, e declarando, ó Pai, que não que sejamos capazes de nós mesmos, mas a capacidade vem de Ti. Que nesta manhã o Senhor possa nos renovar, que nesta manhã o Senhor possa nos ajudar a entender os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Nesta manhã, ó Pai, que esses anos de vitórias da Tua igreja, ó Pai, que vidas que foram alcançadas mais ainda sejam, que as palavras que saíram do Teu altar tenham sido de edificação para a vida do Teu povo, e que cada oportunidade, ó Pai, que o Teu povo tiver de ouvir a Tua palavra, seja de transformação, seja de renovo, seja de restauração, para que o Teu nome seja glorificado. E assim nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que ainda há de fazer, e Te louvamos em o nome de Jesus. Aleluia.